Fundos imobiliários. Eles fazem parte da renda variável. Você já investe nos FIIs? Não sabe o que é isso? Fica comigo até o final do vídeo que eu te mostro. Bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado. Aqui toda terça e sexta às 8 da noite tem dicas sobre finanças e negócios para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Fundos de investimento imobiliário. O que são os FIIs e como que funciona? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu gosto muito desse... Eu comprei isso aqui para decoração aqui do meu quarto, mas ele está ajudando bastante no canal. Vamos supor que eu, Neto, quero comprar este imóvel, esta casa aqui, e esta casa vale R$1 milhão. Só que eu só tenho R$200 mil. Quem me dera, né, se eu já tivesse R$200 mil. Aí eu fico triste e tal, vou no churrasco e comento lá com os meus amigos que eu quero comprar este imóvel, que ele vale R$1 milhão, mas que eu só tenho 200 mil. E daí outros 4 amigos dizem que tem também R$200 mil. E um desses amigos fala, por que a gente não compra este imóvel, põe para alugar, e o dinheiro do aluguel a gente distribui igualmente entre a gente. Então é basicamente assim que o fundo imobiliário funciona. Na prática, você vai comprar cotas de um fundo imobiliário através da corretora de valores que você tem em conta, e vai se tornar cotista daquele fundo. O imóvel daquele fundo, ou os imóveis daquele fundo, eles são alugados. E este aluguel é que é repassado para você. Tem que ser repassado pelo menos 95% do valor desses imóveis para os cotistas. E os cotistas recebem isso na forma de dividendos mensalmente pingando ali na conta da sua corretora. Isso de acordo com o número de cotas que você tem. Vamos supor que um fundo imobiliário vai pagar 70 centavos por cota. Se eu tenho uma cota, eu vou receber ali 70 centavos naquele mês, de acordo com o dividend yield daquele mês. Se eu tenho 10 cotas, eu vou receber R$7 naquele mês. Nesse vídeo eu vou te explicar 6 passos para você analisar antes de investir em um FII, em um fundo imobiliário. Eu não vou analisar números, gráficos com você. Eu vou te mostrar os passos que você tem que tomar antes de investir num fundo imobiliário. Passo número 1. Localização. Existem diversos tipos de fundo imobiliário, mas no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre os fundos imobiliários de tijolos. Os fundos de tijolos são os imóveis físicos. Quando você passa ali na rua, você olha. Esses fundos de tijolos podem ser lajes corporativas, universidades, galpões logísticos, shopping centers, entre outros. Agora eu vou te dar um exemplo aqui de um fundo imobiliário de galpão logístico. Vamos supor que esse galpão logístico está localizado bem no centro da cidade, onde tem trânsito, onde dificulta a logística, a distribuição desses produtos. Dificilmente uma empresa iria querer alugar esse galpão, ela ia perder dinheiro, então esse galpão ia ficar vazio. Para um galpão logístico, o ideal é que ele esteja localizado ali perto de rodovias, né, de fácil acesso para distribuição desses produtos. Eu vou te dar outro exemplo. Vamos supor que você invista no fundo imobiliário de lajes corporativas, que são aqueles prédios altos, espelhados, né, cheio de escritórios ali. Então, se esse edifício está localizado numa zona ruim, por exemplo, numa periferia de uma cidade, perto de zona rural, dificilmente os inquilinos vão escolher este imóvel para alugar, por causa da localização. É difícil o acesso para eles. Este imóvel seria melhor se estivesse localizado no centro da cidade. E com os escritórios vazios, não tem aluguel. Não tendo aluguel, você não recebe os dividendos. Por isso a importância da localização. Os imóveis têm que estar bem localizados. Passo número 2. Ver se aquele fundo imobiliário
é monoativo ou multiativo. O que é um fundo imobiliário monoativo? Fundo imobiliário monoativo é aquele que só tem um imóvel. Vamos supor que eu seja cotista de um FII de galpão logístico e que esse FII tem apenas um ativo, um imóvel para alugar. Por algum problema, a empresa que estava alugando aquele galpão resolveu sair. Se a empresa saiu, você fica sem aluguel. Agora, usando o mesmo exemplo de um FII de galpão logístico que tenha vários ativos, se uma empresa resolve sair, eu tenho todos os outros galpões que vão me gerar aluguel que vai ser repassado para os cotistas. Então o risco diminui, porque eu tenho vários imóveis com vários inquilinos. Geralmente, um fundo imobiliário monoativo tem um dividend yield mais elevado. O dividend yield é um indicador que mostra a rentabilidade daquele fundo imobiliário. Para um fundo imobiliário monoativo, o dividend yield é maior, porque ele tem que atrair mais cotistas. Porém, o risco é maior, não existe almoço grátis no mercado financeiro. Então, se você está começando ou se você quer diminuir o risco, escolha por fundos imobiliários que sejam multiativos. Passo número 3. Monoinquilino ou multi-inquilinos. Além de você analisar se o fundo imobiliário tem um imóvel ou vários imóveis, você também tem que analisar se aquele fundo imobiliário tem um inquilino só ou vários inquilinos. Se eu tenho um fundo imobiliário com apenas um inquilino, o risco ali é muito grande, porque se aquele inquilino vazar, eu não recebo os aluguéis. Mesmo que eu tenha um FII com vários ativos, mas aqueles vários ativos estão alugados para um único inquilino, o meu risco é muito grande. Então, além de escolher multiativos, eu tenho que escolher multi-inquilinos, ou seja, se um inquilino sair, eu tenho todos os outros inquilinos que vão pagar aluguel e esse aluguel vai ser repassado para mim na forma dos dividendos. Analise também a qualidade daqueles inquilinos, se são empresas boas, se são empresas de boa governança. Passo 4. Verifique a vacância do imóvel. Vacância é o termo usado para se referir se o imóvel está alocado ou vazio, ou seja, se ele tem receita ou não. Aqui é muito simples. Se você tem um fundo imobiliário com uma vacância muito elevada, significa que esses imóveis estão vazios, sem inquilino, ou seja, você não recebe aluguel. Quanto menor a vacância, melhor para você. Se um fundo imobiliário tem uma vacância muito elevada, a tendência é ele desvalorizar. Lembra que nós estamos falando de renda variável. Passo número 5. Veja o preço desse fundo imobiliário. Quando você vai comprar um imóvel, você dá uma pesquisada no preço para ver se aquele imóvel não está muito caro em relação aos outros imóveis, ou se ele está muito barato em relação aos outros imóveis. Se ele estiver muito caro, você não vai comprar. Se ele estiver muito barato, você vai desconfiar. Quando é esmola demais, o santo desconfia. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você tem que analisar se o preço dele está muito elevado em relação ao valor patrimonial ou muito baixo em relação ao valor patrimonial. Tem um indicador chamado preço sobre valor patrimonial, ou P sobre VPA. Se ele estiver abaixo de 0,9, significa que ele está muito barato. E daí você tem que analisar para ver por que ele está muito barato. E se o P sobre VPA estiver acima de 1,1, 1,2, significa que ele está muito caro e você vai estar pagando a mais por aquele imóvel. Você tem que escolher um imóvel que esteja dentro dessa faixa, 0,9 até 1,1, 1,2 no máximo, para você não correr riscos. Passo número 6, Dividend Yield. Este indicador vai te mostrar quanto que aquele fundo imobiliário vai te pagar de aluguel mensalmente em rentabilidade. Então, o ideal é que você busque por fundos imobiliários que te paguem pelo menos acima da Selic, da taxa Selic, que no momento que eu gravo este vídeo está pagando 5,25% ao ano.
porque senão não vale a pena. Você vai investir na renda variável com uma rentabilidade menor que a Selic, não vai valer a pena, porque você vai estar correndo risco à toa. Mas cuidado com o olho gordo. Uma rentabilidade muito alta pode esconder ali um grande risco para você. Passo número 7. Verifique o contrato desse fundo imobiliário. Veja se os contratos são típicos ou atípicos. Contratos típicos geralmente têm uma duração aí de 1, 2, 3 anos no máximo. Nos contratos atípicos, a duração do contrato é maior, geralmente de 5, 10 ou até mais anos. Então, escolha por FIIs que tenham contrato atípicos, porque o risco de vacância vai ser menor. A vacância sendo menor, você recebe os dividendos todos os meses. E para o investidor de longo prazo, faz todo sentido. Lembrando que os fundos imobiliários, assim como as ações, também são investimentos para longo prazo. 10, 15, 20 anos. Agora falando das vantagens. Quais as vantagens que eu tenho investindo num fundo imobiliário? Bom, a primeira vantagem aqui é o custo baixo. Geralmente, os fundos imobiliários, o valor das cotas gira em torno de 100, cento e poucos reais. Tem até um fundo imobiliário, o MXRF11, que é um fundo de papel, que o valor da cota varia ali pelos 10 reais. É um fundo muito queridinho dos investidores por causa do baixo custo. Lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda. Outra vantagem de se investir no fundo imobiliário é que os rendimentos que pingam ali para você na conta da sua corretora todos os meses, eles são livres de imposto de renda. Esses dividendos, até o momento que eu gravo este vídeo, são livres de IR. Tem aí uma proposta aí do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, querendo taxar esses dividendos. Até agora é livre de IR. Outra vantagem que eu tenho é a diversificação. Por um custo baixo, eu posso estar diversificado em vários imóveis. Lembrando que na renda variável, quanto mais diversificação, menos risco você tem. Se você fosse investir no imóvel físico, para diversificar, você ia ter que gastar muito mais. Com os fundos imobiliários, você diversifica com baixo custo. Eu posso escolher pela qualidade dos imóveis que eu vou investir e eu não preciso me preocupar com reparos, manutenção, contratos. Toda essa burocracia fica por conta de quem administra o fundo. Outra vantagem é a liquidez. Eu posso comprar e vender as cotas a hora que eu quiser. Claro, né, no momento ali em que a bolsa estiver aberta, que é de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. A liquidez dos fundos imobiliários é muito alta. Já um imóvel físico, você pode demorar meses ou até anos para conseguir vender o imóvel. Mas também tem desvantagens, algumas desvantagens. Uma desvantagem é que eles fazem parte da renda variável. E se você não estudar, você corre risco de perder dinheiro. Os fundos imobiliários, eles correm risco de mercado, eles oscilam. Se você for vender as cotas de um fundo imobiliário, ele vai ser tributado com 20% sobre o valor do lucro, apenas sobre o valor do lucro. Outra desvantagem é que você não é dono, proprietário daquele imóvel ou daqueles imóveis, né? Aqueles imóveis pertencem ao fundo. Você é coproprietário. A gente até brinca, né, que quando você investe no fundo imobiliário, você tem um pedacinho ali, você tem um tijolinho ali, uma parede daquele imóvel e tal. Mas você não é o dono daquele fundo imobiliário. Outra desvantagem é a vacância. Imóvel vago não gera aluguel. Não gerando aluguel, esse valor não é repassado para você. E uma última desvantagem é que não há garantias, né? Eles fazem parte da renda variável. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Você só vai diluir o risco estudando e diversificando. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Toda terça e sexta às 8 da noite
tem conteúdo grátis sobre finanças e negócios para você. Sucesso e até o próximo vídeo!